projetos importantes, peço para relatar. Agora mesmo estou relatando um projeto, peguei essa semana, está até em cima de minha mesa ali, projeto 354, né, que é um estatuto do tratamento de resíduos sólidos, de lixo para o Brasil inteiro. Então veja essa questão que aconteceu no Rio aí. Como é que você permite construir casa em cima de lixão? Você sequer pode permitir construir lixão. Lixão é inadmissível. Você pode ter aterro sanitário, bem feito, compactado, selado com argila, condução do chorume, aquilo que sai do lixo, de tal forma, você pode até pegar aquele gás que sai para o ar, queimá-lo, para não ir para o ar. Então, uma série de procedimentos. Agora, deixar fazer casa em cima, nem aterro sanitário, isso não existe. Aquilo ali tem que ficar preservado, com a célula fechada, você planta a vegetação e não faz mais nada a vida inteira. E na Alemanha, você não pode nem fazer nem aterro sanitário mais. Você tem que incinerar tudo. Ou reaproveita ou incinera. Então o que é que nós estamos fazendo? Uma lei que vai regulamentar tudo isso. Vai dizer qual é o dever, né, e o direito do município, do Estado, da União. E do consumidor e das fábricas. Porque nós também temos direitos e deveres com relação ao lixo. Nós não podemos pegar o lixo e sair descartando de qualquer jeito, jogando aqui e acolá, porque na hora da chuva vai para a boca de novo. São Paulo é um exemplo, né? São Paulo, Rio é um exemplo. Outro dia eu fui a Manaus e peguei um navio lá no porto de Manaus. E deu uma chuva forte. Lá na Amazônia chove o dia inteiro, ou chove todo dia, aliás, né, o dia inteiro, mas chove todo dia. Aí era mais ou menos, provavelmente aquilo devia ser umas 11 horas da manhã para meio-dia. Tinha chovido, chuva forte, fechou tudo, depois água também. E quando eu olhei assim, em cima da embarcação que eu estava, eu olhei para baixo, era um mar de lixo no Rio Negro. Então o que é aquilo? O lixo não coletado, que estava na beira das casas, que não são casas, são invasões, nos igarapés. Choveu, aquilo encheu, aquilo carregou tudo para dentro do Rio Negro, mas parecia que você estava dentro de uma ilha de lixo. Uma ilha de lixo. Uma coisa esquisitérrima. Quer dizer, como é que você está num país como o Brasil que não trata sequer o lixo ainda, né? Então, esse projeto é para importante você dizer assim, como é que chegou em sua mão? Eu sabia que o projeto ia chegar, estava lá, sabia que ele era importante. Fui ao presidente da comissão, que é quem distribui o projeto, e disse, olha, eu quero relatar isso aqui. E o senhor é engenheiro. Né? Pois é, e aí eu quero relatar, e o presidente aí, não pegou. Você tem que estar atento. Para sair na frente, né? Sair na frente. Agora, nós fizemos a medida provisória que estende os benefícios fiscais da Ford, mais 4 anos, 5 anos, aliás. Aí também foi a mesma coisa. Eu fui a Sarney antes, com o pessoal da Ford, disse, olha, vai chegar esse projeto, presidente, e a gente quer ver se o senhor ajuda a tramitar rapidamente. Né? E estamos trazendo aqui, porque eu também vou relatar, quero o senhor. Quando chegou na hora lá, apareceram outros querendo relatar, foi a briga. Eu digo, eu não abro mão, presidente, já conversei, vou relatar o projeto, relatei. Então, é assim que você faz o mandato. Né? Porque se ficar, meu amigo, assim, ó, de braços cruzados, o tempo passa, você está ali numa boa aposentadoria, mas trabalhando e aparecendo, não está não. Não ganha visibilidade. Não ganha visibilidade. Tem senador lá que, lamentavelmente, eu vejo, mas pouco, quando vai, também não tem. Outra coisa é apresentar projetos. Eu tenho uma equipe, né, que trabalha comigo, que eu fico o tempo todo trazendo ideias, que eu vou captando aqui, vou captando acolá, às vezes é uma ideia que um deputado passa para mim, né, aqui, deputado estadual, eu proponho, tenho uma consultoria para analisar, e fazer os projetos e apresentar. Eu acho que do Nordeste sou campeão em termos de projetos apresentados, aprovados e sancionados pelo presidente. Porque apresentar projeto é fácil. Agora, aprovar nas duas casas, no Senado e na Câmara, e ser sancionado pelo presidente, aí é mais difícil. Eu tenho 5 projetos aprovados, sancionados pelo presidente, estão em vigor, em relação aos idosos, em relação ao trabalhador doméstico. Mas é isso. Graças a Deus, eu acho que essa visibilidade que você está dizendo me dá muita satisfação, porque é o cumprimento do dever e o reconhecimento da população do trabalho que você está fazendo.